Bom, dentro do Estado burocrático concentrado territorial nacional, todos esses elementos que a gente acabou de ver, todos eles confluíram por um período histórico na filosofia chamado de modernidade. Por que a gente chama esse período de modernidade? Porque na modernidade nós começamos a enxergar a filosofia, o mundo de uma outra maneira, a partir de um racionalismo, de um humanismo e de um temporalismo. A visão que se tinha a partir do medievo começa a ser uma visão diferente. Nós começamos a ter uma visão mais racional das coisas. O que é o racionalismo? É a soma do empirismo, cientificismo e o voluntarismo. O que é essa ideia do racionalismo? As coisas dependem da razão, de uma comprovação racional. Por isso que eu preciso do empirismo, da experiência prática vivida. É a partir da experiência, é a partir do empirismo que eu consigo entender mais racionalmente as coisas. É só vivendo as coisas que eu compreendo racionalmente as coisas. Então não é mais o idealismo. Na verdade, nós temos um empirismo. O cientificismo não é depois da morte, não é além, não é para o futuro, não é, vamos dizer assim, a vida eterna. A ideia é que o cientificismo tem que me comprovar hoje, agora, cientificamente, com dados. Me comprova que não é a Terra que gira em torno do Sol, e sim o Sol que gira em torno da Terra. Porque na verdade eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra e não que a Terra girava em torno do Sol. Então cientificamente começou a ser comprovado. Na Idade Média eles descobriram o óculos, depois descobriram o binóculo, depois descobriram o telescópio. E depois que descobriram o telescópio eles comprovaram cientificamente que a crença que eles achavam que era o Sol que girava em torno da Terra, eles viram que era a Terra que girava em torno do Sol. Então houve uma revolução, vamos dizer assim, no modo científico de se enxergar as coisas. Então o racionalismo, na modernidade, passou a ver as coisas de uma maneira mais empírica, comprovadamente científica, uma ideia mais de voluntarismo. É eu tenho que acreditar, eu tenho que ver, é a minha vontade, é a minha razão, é a minha ciência, é o meu individualismo, é a partir da minha percepção do mundo exterior. Por isso que a Hannah Arendt dizia que eu trazia o mundo exterior para dentro do meu mundo interior. A ideia também vem junto da modernidade, a ideia de humanismo. A ideia de humanismo significa, portanto, a soma do laicismo, do individualismo e da autossatisfação. É agora, sou eu, é para mim. Não é para o transcendente, para o depois, é o agora. E o Estado foi se tornando cada vez mais laico. Começou a se tornar cada vez mais leigo, não clerical. Começou-se a aumentar, portanto, o individualismo. É a pessoa, é o indivíduo, é a pessoa que importa. É hoje, é humano, é agora. A ideia mais de autossatisfação do meu desejo, da minha vontade, porque eu não tenho essa crença, eu preciso que seja comprovado. Por isso que o laicismo foi crescendo na modernidade. Temporalismo é hoje, é agora, não é depois, não é para a vida após a morte, é agora. É o progressismo, é o mundanismo, não é Deus como centro do universo, é o homocentrismo, é o homem como centro do universo, é o mundanismo, é agora, a ideia de progresso é hoje, é científico, é agora, a ideia de autonomia da política, da ética, vamos dizer assim. Nem tudo precisa ser ético, a ideia de Maquiavel, a ideia de autonomia da política, da ética. Então, o temporalismo, o humanismo, o racionalismo, que somaram empirismo, cientificismo e voluntarismo, laicismo, individualismo e autossatisfação, e a ideia de temporalismo, autonomia da política diante da ética, o progressismo e o mundanismo, todas essas ideias filosóficas, todas essas, vamos dizer assim, essa nova forma de ver o mundo começou justamente num período histórico chamado de modernidade. Antes da modernidade, não se era tão empirista, cientificista, voluntarista, laicista, individualista, focado na autossatisfação, essa forte autonomia da política diante da ética, que foi uma influência fortíssima do Maquiavel,
esse Florentino que fez isso no Príncipe, tanto quanto no discurso sobre a segunda década de Tito Livio, a ideia do progressismo e do mundanismo. Todos esses fatores filosóficos, eles confluíram justamente num período histórico chamado de modernidade. Se vocês contrastarem as ideias filosóficas da modernidade com a antiguidade, vocês vão ver que a Idade Antiga e a Idade Média, mas mais ainda a Idade Antiga, ela era mais focada numa ideia mais espiritual, numa ideia mais de uma crença, numa ideia não tão individualista, mas uma ideia mais de grupo, do bem comum, não tanto na autossatisfação, mas na ideia da, vamos dizer assim, da geração de valor para os demais e não só para mim. A política não estava dissociada da ética e assim sucessivamente. Todos esses fatores do Estado burocrático concentrado territorial nacional confluíram na modernidade com esses pensamentos filosóficos que estavam por trás do surgimento da modernidade. Na filosofia, isso é muito claro, essa diferenciação que existia entre a antiguidade e a Idade Média e essa ruptura, vamos dizer assim, essa nova visão de mundo, essa Weltanschauung, como dizem os alemães, essa nova visão de mundo começa a enxergar de uma maneira diferente as coisas, principalmente a partir do cientificismo. Tudo tem que ser comprovado cientificamente. Vale a pena ler um livrinho do René Descartes, O Discurso do Método. Penso, logo existo, o que comprova a minha existência é que eu penso, porque eu não sei se os outros realmente estão aí ou se é uma criação interna minha. O que comprova a minha existência é que eu penso, vem de mim, vem do meu voluntarismo, vem da minha individualidade, vem da minha autossatisfação. Então a ideia de que a modernidade foi instituindo uma filosofia diferente da filosofia da Idade Média e da filosofia da Idade Antiga. Os livros de filosofia retratam essa passagem da Idade Antiga e da Idade Média por essa ruptura da modernidade. Essa ruptura com a modernidade que começa a exigir um maior cientificismo, uma maior comprovação empírica dos fatos apurados dentro de uma realidade concreta. Hoje, agora, para mim, eu quero entender, é neste mundo, é agora, não depois. Então a ideia do temporalismo, do humanismo e do racionalismo foram as três vertentes de pensamento filosófico que, com as suas bifurcações, influenciaram no surgimento da modernidade, de uma nova maneira de se enxergar o mundo. Claro que essa nova maneira de enxergar o mundo nós vimos na Idade Média, nas visões que nós tínhamos da Idade Média, depois da Idade Romântica, é que a Idade Romântica começou a ver a Idade Média com outros olhos para tentar remediar os problemas trazidos por este excesso de cientificismo, por este excesso, vamos dizer assim, de individualismo, de mundanismo, que no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, começou a resgatar uma ideia, vamos dizer assim, mais otimista do berço do surgimento dos Estados nacionais modernos, que foi ali no penúltimo século da Idade Média, migrando para a Idade Moderna. Então, Estado burocrático, concentrado, territorial, nacional, moderno. Todos estes fatores confluíram de uma burocracia, centralização do poder, territorialidade, nacionalidade política e não étnica. Todos esses fatores confluíram para um período histórico chamado de modernidade. Nós vamos indicar algumas bibliografias nesses pontos aqui de leitura para vocês, tá?